Então eu falei, e agora? O que essa festa representa, meu irmão? Por favor, vamos ver um vídeo aqui e logo em seguida eu vou entrar com as explicações. Apaguem as luzes. Eu quero mostrar um vídeo para vocês muito bonito. E 4 são os tipos do toque do shofar. O primeiro toque é o chamado tequiá. É aquele pam, pam. Foi o primeiro toque que nós ouvimos ali. O que significava para o povo judeu o tequiá? Significava convocação para ouvir a palavra do Senhor, a Torá. O segundo toque era o chamado shevarim. Era um toque mais entrecortado. Pam, 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 pam. Pelo menos 3 destas idas e vindas. O shevarim era o toque para que todo o povo de Israel reunisse os lixos pessoais. Muitas das leis que foram dadas no deserto eram leis profiláticas, leis sanitárias. Imagine 4 milhões de pessoas comendo, defecando e fazendo todo tipo de coisa que as pessoas têm que fazer naturalmente. E Deus orientou que o povo reunisse o lixo, cada um o seu pessoal. E ao toque do shevarim, todo mundo trazia diante de uma fogueira e se queimava ali todo o lixo da nação. Era Deus quem dizia. Não se podia sair de um lugar para o outro sem fazer isso. Então, quando tocava shevarim, eles sabiam que era hora de trazer o lixo. O terceiro toque é um pam pam pararadadan, taradadadan, taradadadan. Parece o quê? Toque de guerra. Teruá é o toque para dizer: os inimigos estão aí, venham para a batalha e para a peleja, e venham para a vitória, porque Yahvé está a favor de vocês. E o último toque era chamado de tequiá gdolá. Gadola é grande, gdolá é grande, tequiá é feminino e portanto gdolá é feminino também. Era o mesmo toque que o primeiro, só que longo. Pam, pam. O tocador de shofar tinha que ter pulmão para fazer isso. Aí você vai dizer: mas pastor, o que isso tem a ver com a gente? Porque em todo mundo, nas sinagogas de todo mundo, na festa de trombetas, estes 4 toques do shofar são tocados. 99 toques, divididos dos 4 tipos. Mas o tequiá gdolá é chamado também de a última trombeta, que é um toque longo. E quando a gente olha para a palavra de Deus, o que os apóstolos entendiam da vinda de Jesus? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, diga assim, tequiá gdolá. Diga: a última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Primeira Tessalonicenses 4, 16 e 17.
O mesmo Paulo dizendo: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os vimos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Quantos esperam esse dia? Tem gente que diz assim: ninguém pode saber quando. Ninguém sabe o dia e a hora. Isso que Jesus disse. Mas até para você interpretar essa palavra, você precisa conhecer o contexto judaico. Todas as festas de Israel iniciam na lua cheia, na metade do mês. O mês hebreu é um mês regido pela lua. Ciclos de 28 dias. Então, toda festa você sabe quando começa, porque a lua é cheia. Mas a festa de trombetas era a única que era iniciada na lua nova. Vocês viram o quadro lá do vídeo que nós passamos? O que é a lua nova? É aquele rabicho que está aparecendo no céu. Então, para que eles não tivessem dúvida, porque quem determinava isso? No deserto, os olheiros ficavam olhando para o céu, e quando viu o primeiro rabicho da lua, eles tocavam trombetas, acendiam tochas, e as pessoas iam vindo e tocando e passando até que chegava em Jerusalém. E aí então o sacerdote declarava o início da festa de trombetas. Para não ter dúvida, porque um dia podia estar nublado e não ver exatamente, foi estabelecido que a festa tinha 2 dias. E ainda hoje, o Rosh Hashanah é celebrado em 2 dias seguidos. Você não pode saber nem o dia e nem a hora, porque essa festa tem 2 dias. Mas diga assim: mas eu posso saber a época que Jesus virá. Quando ele virá, diga: festa de trombetas. Quem sabe ainda hoje? Quem sabe amanhã? Quantos desejam, queridos? Amém. Agora, o que isso tem a ver conosco? Vocês se lembram dos 4 tipos? Primeiro toque chamado de tequiá, que é o toque para convocação, para se ouvir a palavra de Deus. O Senhor hoje convoca a igreja para que nós nos juntemos para ouvir a palavra de Deus. Você que veio e está sentado hoje aqui, você ouviu o toque e está aqui cumprindo a vontade de Deus. Amém? A segunda trombeta, o segundo tipo de shofar, é o shevarim. É a convocação de Deus para nós ajuntarmos o lixo para que ele seja queimado. Nesses 10 dias, nós vamos estar ajuntando o lixo da nossa vida e apresentar a Deus para que o fogo do Espírito Santo queime das nossas vidas pecados escondidos, vidas dissimuladas. Pessoas frias diante de Deus vão jogar esse lixo e dizer: Deus, queima na minha vida, para que as cadeias caiam em nome de Jesus. Amém? Quanto pode dizer: eu creio, eu quero viver assim para Deus? O terceiro toque, teruá, o toque da batalha. Nós estamos vivendo um tempo de grande guerra, guerra de deuses, guerra, queridos, de ideologias, guerras na nossa própria sociedade. Você vê a sociedade chamando o certo de errado e o errado de certo, as pessoas subvertendo a palavra de Deus e aquilo que Deus criou como mais santo. Satanás está querendo introjetar de maneira forte, usando os meios de comunicação, para transformar a sociedade. E uma sociedade, meus queridos, que afronta a Deus é decadente. O grande império romano, o império grego, caíram por causa dos seus bacanais e de toda a subversão que havia nos princípios morais de Deus. E o Brasil hoje está enfrentando isso.
Pessoas que falam e defendem uma família de homem com mulher estão sendo ridicularizadas, como se isso fosse prova de desamor, como se fosse pessoas absolutamente intransigentes que não respeitam o sofrimento dos outros. Cristão tem que ter posição. Talvez chegue um tempo que até falar sobre isso vai dar cadeia. E daí? A Bíblia diz que todo aquele que for perseguido pelo Senhor é bem-aventurado. Amém, queridos? É tempo de guerra espiritual. A nossa guerra não é a luta armada. Nós não vamos para as ruas para pegar arma. Nós vamos para as ruas para falar do nome de Deus, porque nós cremos no poder da cruz para transformar a sociedade. Amém? Então este é o toque para que nós estejamos em guerra espiritual. Lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute para que eles tenham uma vida aos pés de Deus. Lute para que eles possam ir para uma escola e ouvir a palavra de Deus e não tenham que viver debaixo dessa ideologia de gênero que vem para afrontar a Deus. A igreja está muito calada. A igreja tem que botar a boca no trombone. Nós estamos aqui ainda, e enquanto nós estivermos aqui, nós vamos lutar para que a palavra de Deus prevaleça na terra brasileira. Amém ou não? Mas a última das trombetas é a trombeta grande que fala da vinda de Jesus. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, que dentro do entendimento rabínico, a festa de trombetas é a festa do casamento do Messias com o seu povo. Uma das razões porque eu creio que a igreja não vai passar pelos 7 anos de tribulação é porque se trombetas fala do casamento do Messias, o povo judeu celebrava a festa de casamento uns 7 dias. Então eu creio que quando a igreja for arrebatada, os 7 anos que nós estivemos celebrando as bodas do Cordeiro, aqui na terra o pau vai estar comendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Essa é a minha esperança. Mas e se nós tivemos que enfrentar o anticristo? Você está preparado? Olhe para a pessoa do teu lado e fala: você está preparado? Este período de trombetas até o Yom Kippur, para o povo de Israel, representa um tempo de quebrantamento. A igreja precisa passar por isso. Se quebrantar, cada um olhar para si, não fica pensando: fulano de tal tinha que estar aqui. Não, é você que tinha que estar aqui. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou aqui dizendo que seja possível cumprir a lei de Deus pela carne, muito pelo contrário, porque a Bíblia diz que é a graça de Deus que nos conduz ao arrependimento. Amém? Somente a graça de Jesus é que me capacita a entender que eu preciso de mudança. Amém? E o que Deus está fazendo, o que o Espírito Santo está fazendo nos nossos dias, é de maneira terna, suave. Não ouça a voz do acusador. O acusador te derruba, diz que você não vale nada, que você não é ninguém. Não, a voz do Espírito Santo é assim: vem para mim de volta, eu te amo. Não coma as comidas dos porcos. É a voz do Espírito que traz o filho pródigo de volta para a casa do Pai. Então eu não estou aqui para acusar ninguém, eu estou aqui para nos colocarmos junto diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, mas nós queremos viver segundo a tua vontade. Amém, queridos? Quando o filho pródigo estava de volta para casa, ele já tinha entendido que a vida longe do Pai era miserável. No seu coração, ele tinha a lei que o indivíduo recebe o que merece. Não é isso?
Ele voltou pensando assim: eu vou para a casa do meu pai, porque lá os servos dele vivem melhor do que eu estou vivendo aqui. E eu direi para ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Deixa-me que eu seja um dos seus servos. O que ele não sabia é que o pai já estava esperando de braços abertos. E o que o pai corre para ele. E naquele tempo correr pertencia aos servos. Um homem importante jamais correria para mostrar as suas pernas e as suas partes. Mas o pai corre para ele, o abraça, o beija e disse: filho, seja bem-vindo. Chama os seus servos e os diferencia dele e diz: tragam a roupa limpa, tragam a sandália, tragam o anel de família que eu vou colocar no dedo. E diz assim: matem o novilho cevado, o novilho mais gordo, porque hoje o meu filho voltou para casa. E assim que Deus faz com o pecador arrependido. Ele não está aqui para acusar você, Ele está aqui para te dizer: você não tem que viver debaixo da canga do inimigo. Eu te amo como meu filho, e eu te perdoo, não importa qual seja o teu pecado. Mas volta para casa. Eu creio, irmãos, a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. E Ele não vem para celebrar as suas bodas com uma noiva rota, suja. Eu creio que antes da vinda de Jesus haverá um grande mover de arrependimento, de adoração, de confissão de pecados. O peso sairá das costas e as pessoas andarão na direção do Senhor com alegria. Amém. Jubileu é tempo de cantar. Quarta-feira que vem vocês se preparem, não essa agora, a outra. Nós vamos celebrar o jubileu e Deus vai derramar da sua glória neste lugar. Amém. Agora, os judeus, eles entendem a festa de trombetas como o casamento do Messias. Eu vou citar alguns termos hebraicos, só para vocês verem que nós não estamos inventando isso. Desde o tempo do apóstolo Paulo, isso já era entendido. Primeiro termo, Kiddushin Nesuin, que significa a cerimônia de casamento do Messias. Eles também usam o termo de a tribulação de Jacó. Nós chamamos de a grande tribulação. Logo após o arrebatamento, virá um tempo de angústia. Eles chamam também de Yom Teruah, o dia de tocar as trombetas. Eles chamam também de Yom Hadim, dia do julgamento ou de abrir os livros, porque os rabinos dizem que no dia do Yom Kippur, Deus abrirá no céu os livros, e aqueles que não tiverem passado pelo processo de arrependimento serão julgados, e os demais serão perdoados. Olhe para a pessoa ao teu lado, diga assim: Jesus já morreu na cruz. O que você precisa é se apropriar do perdão dos seus pecados. Mas no dia do Yom Kippur será o tempo em que Deus julgará as nações, no final de 7 anos da grande tribulação. Eles também usam o termo Yom HaKesh, significando dia escondido, ou Hamelech, o rei, o casamento do rei, a coroação. Yom HaZikaron, o dia de se lembrar. Zahar no hebraico é lembrar. Zachariah significa Deus se lembra. O dia de se lembrar, e para a humanidade, irmãos, vai ser inesquecível. Você já imaginou no mundo inteiro desaparecer milhões de pessoas? Se tem alguém aqui que nunca ouviu falar isso, eu te aviso, porque quando acontecer, se você não tiver entregue a sua vida para Jesus, você vai ficar. Mas se você entregar a vida para Jesus, você vai sumir. Porque a Bíblia diz que quando tocar a última longa trombeta, os mortos ressuscitarão em Cristo, e os que estiverem vivos serão transformados num cabelésimo, num piscar de olhos. Eu espero
Que se for um dia como hoje, não sobre ninguém aqui. Mas você já imaginou o caos do mundo? Como é que vai ser o mundo inteiro? Os desastres, os aviões pilotados por pilotos crentes. Na época da Panam, eu não sei se você sabia, Ronald, Panam nunca usava 2 pilotos crentes. Porque ele falava, vai que, né? 2 crentes, o avião... Então não podia ser. É verdade, eles criam na palavra. Mas isso vai acontecer. Você já imaginou as rodovias, os carros andando, o piloto sumiu? E não vai ser engraçado não, meu irmão. Vai ser terrível, vai ser trágico. Um dia para não se esquecer, mas para aquele que está com os ouvidos abertos. Sabe o que você vai ouvir? O mundo inteiro não vai ouvir, mas você vai começar a ouvir um som de uma trombeta longa. E nessa hora os crentes vão cair de joelho. E de repente, e a hora que você menos esperar, você estará diante do Rei Jesus. Para começar as bodas do Cordeiro, daquele que foi morto por nós, aleluia. Amém. Quantos podem dizer, Maranata, vem Jesus, aleluia. Como uma noiva quer se apresentar para o seu noivo, quer se apresentar linda, com o vestido mais bonito. Nós precisamos desejar nos apresentar perante Ele sem mácula. Por isso esse é um tempo, igreja, de nós olharmos para dentro de nós e pedir perdão por toda falta de amor, pelo descaso, e dizer, Senhor, enquanto eu estiver aqui na terra, eu quero me preparar para esse dia.